é Jair. Tenho 52 anos. Moro em uma pequena cidade chamada Abatiá, no estado do Paraná. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 26 anos, no ano de 1993. Hoje eu sou casado e moro aqui dentro da cidade de Abatiá, mas naquela época eu morava na roça, bem próximo à cidade de Abatiá. Eu não tinha sítio, nem mesmo os meus pais. Eu morava na roça a trabalho. Eu sempre gostei do campo, mas meus pais sempre moraram na cidade. E já naquela época, eu gostava também de ser independente. A fazenda que eu trabalhava naquela época era de um tio-avô meu. Ele era um senhor que tinha uma fazenda muito grande e era sempre generoso com todo mundo que estava à sua volta. E comigo, por ser seu sobrinho neto, era ainda mais. Na fazenda dele tinha uma casinha bastante antiga, como se fosse um barracão, e ele deixou que eu morasse lá enquanto trabalhava na fazenda dele. Apesar de eu morar sozinho, eu não me sentia sozinho, pois a minha casinha ficava cerca de uns 80 metros da casa dele. E como meu patrão era meu tio-avô, eu sempre estava visitando eles na casa grande, e ele também ia muito lá na minha casinha. Às vezes ficava até de madrugada lá bebendo comigo. Nas horas vagas, meu tio e eu sempre estávamos fazendo alguma coisa juntos, pescando durante o dia e nas madrugadas, e até mesmo caçando. Por conta disso, tanto meu tio quanto eu tínhamos armas em nossas casas. Em uma certa noite, por volta das 7 horas, eu tinha acabado os meus serviços na fazenda e estava em casa tranquilo. Após tomar meu banho, estava esquentando uma janta e escutando sertanejo no meu radinho. Como era de costume, meu tio apareceu por lá. Ele disse que ia pescar naquela noite. Era começo do ano isso. Devia ser lá pro mês de fevereiro. Ele foi até lá perguntar se eu não queria ir com ele. Porém, esse dia era em uma quarta-feira e eu teria muito serviço na fazenda no dia seguinte. Sempre que íamos pescar à noite, saíamos por volta de 10, 11 horas e voltávamos só de madrugada. Meu tio, mesmo sabendo que eu teria que trabalhar em sua fazenda no dia seguinte, foi lá me chamar para pescar. Ele era muito gente boa, mas como eu tinha e tenho até hoje bastante responsabilidade, resolvi não ir, para acordar bem disposto para o trabalho na quinta-feira. Meu tio desistiu de tentar me convencer a ir na pescaria, mas continuou um bom tempo ali bebendo uma cachaça comigo. Afinal, ainda era cedo, e ele só iria sair por volta das 11 da noite. Mais tarde, meu tio foi embora para sua casa, para se preparar para a pescaria, e eu continuei ali escutando meu radinho e tomando uma cachaça de leve. Por volta das 11 horas, eu imaginei que meu tio já estivesse saindo para a pescaria, e era realmente o que estava acontecendo. E eu, naquele mesmo instante, estava me preparando para dormir. Após um certo tempo em que eu estava embalado no sono, já devia ser por volta das 3 horas da manhã, um barulho fez com que eu acordasse na hora. Era um barulho de tiro, mas o tiro vinha ao longe, devia estar uns 200 metros ou mais de mim.
Lentamente me levantei da cama e abri a porta. O silêncio tomava conta da mata à minha frente. A esposa do meu tio parecia não ter acordado com o tiro, e eu continuei ali olhando. De repente, começo a ver uma luz de lanterna vindo ao longe, balançando muito. Parecia que quem estava segurando estava correndo. Só podia ser meu tio. Ele estava indo em direção à sua casa. Rapidamente, saí, tranquei a porta e comecei a correr em direção à casa do meu tio, para saber o que tinha acontecido. Como eu era mais rápido que ele por ser mais novo, cheguei na porta de sua casa alguns segundos antes. Meu tio, assim que chegou, já foi destrancando a porta e mandando eu entrar. Entramos, ele trancou a porta e começou a explicar. Jair, você não vai acreditar. Eu atirei em um lobisomem. Eu não acreditava nessas coisas, mas aquele momento ali estava tão tenso que eu comecei a ficar com medo. E ele continuou a falar. Eu estava em uma das lagoas pescando e de repente uma coisa enorme saltou do meio da mata e correu em minha direção. A coisa aparentemente queria me matar. No impulso, saquei a minha arma e dei um tiro bem no peito daquele bicho. Na hora ele voltou para o mato novamente, urrando de dor. Nesse momento eu comecei a sair correndo em direção à casa. Naquela noite eu senti tanto medo que nem voltei para meu casebre, apesar que ficava pertinho ali. Meu tio só andava armado durante as noites. A partir daquela noite, ele passou a andar armado 24 horas por dia. Porém, graças a Deus, aquela criatura nunca mais apareceu, pelo menos por um tempo. Passaram-se cerca de 4 meses desde aquele ocorrido. A vida ali na fazenda corria normalmente, sem nada estranho acontecendo, nem durante os dias, nem durante as noites. Embora meu tio nunca mais quis sair para pescar durante as madrugadas. Meu tio mudou completamente desde aquela noite. Ele era um cara que andava por aquelas bandas, sem temer a nada, a nenhum tipo de perigo. Mas depois daquela noite que ele viu aquela criatura, ele andava sempre desconfiado, até mesmo durante o dia. Após se passar 4 meses, era o mês de junho. Iria ter uma festa junina em um povoado ali perto. Eu iria para lá com meu tio e minha tia. Chegamos na festa por volta de 8 da noite e começamos a nos divertir. Meu tio, para variar, estava com sua arma dentro do carro. Quando bateu por volta de meia-noite, ele e sua esposa já queriam ir embora. Mas como eu era jovem e solteiro, a festa estava apenas começando para mim. Foi então que um dos rapazes que era meu amigo, que estava na festa, se ofereceu de me deixar em casa mais tarde, para que meus tios pudessem ir embora sem mim. Avisei meu tio que iria mais tarde, e na hora ele já fez uma cara séria e disse: muito cuidado na volta. Peça a seu amigo que o deixe bem na porta, na hora em que for te levar. Eu, já bêbado, só falei: beleza, tio. Até mais. Mais tarde, por volta das 2h30, resolvemos ir embora. Estava somente eu e meu amigo no carro, os dois bêbados indo embora escutando sertanejo. Quando chegamos na fazenda, na porteira principal onde dava acesso à casa grande,
e mais à frente a casinha que eu morava, meu amigo perguntou se queria que me levasse até lá. Porém, ali na porteira seria mais fácil de fazer a manobra de volta, pois a estrada até ali era bem mais larga, e eu disse que não precisava, que eu desceria ali mesmo. E esse foi o meu erro. Assim que eu desci do carro, ele já começou a fazer a manobra e ir embora. Isso já devia ser umas 3 horas da manhã. Para minha sorte, o meu tio acordou com o barulho do carro chegando na porteira e estava em sua casa em alerta. Quando eu passei pela sede que ficava com a luz acesa na frente e fui entrando no escuro indo em direção à minha casinha, eu vi uma coisa que fez com que o meu coração começasse a disparar. No meio da mata ao lado, eu pude ver uns olhos amarelos totalmente sombrios. No escuro não dava para ver do que se tratava, mas pude ver que o que quer que fosse estava de pé. No impulso, corri o mais rápido que pude até a minha casa. Escutei aquela coisa correndo atrás de mim. Felizmente, consegui entrar e trancar a porta. Após alguns segundos ali em silêncio, comecei a escutar barulho de passos em frente à casa. A coisa estava andando lá fora e amassando as folhas que estavam no chão. Eu comecei a rezar um Pai Nosso. Eu tinha minha arma ali dentro, mas de jeito nenhum eu iria abrir a porta para tentar atirar naquilo. Só iria usar a arma caso aquilo conseguisse entrar dentro da casa, mas de jeito nenhum eu queria que isso acontecesse. Além dos passos, aquela coisa ficava urrando lá fora. Meu tio, em sua casa acordado, estava escutando tudo aquilo. Ele abriu a porta de sua casa e de lá começou a disparar com sua arma. O primeiro tiro ele errou, mas o segundo ele acertou a criatura. Aquela coisa deu um grito tão alto de dor que me fez tremer de medo. Felizmente, comecei a escutar aquela coisa se embrenhando no mato. Ela desapareceu. Mas de jeito nenhum eu abri a porta. Cerca de uns 2 minutos depois, meu tio chega na porta da casinha e bate na porta. Rapidamente, eu abri e ele entrou e tranquei a porta novamente. Meu tio disse: "É a coisa que eu atirei há cerca de 4 meses atrás. Eu avisei para você tomar cuidado na hora de voltar." Após aquela noite, eu ia pedir demissão para meu tio e voltar para a casa de meus pais. Mas meu tio sugeriu que eu passasse a morar na casa grande então, pois não queria perder meus serviços. Aceitei a proposta e só ficava fora da casa durante o dia trabalhando. Durante a noite, após as 18 horas, eu ficava sempre dentro da casa com meus tios. Nunca mais vimos aquela coisa novamente, mas também, depois daquela noite, nunca mais ficamos de bobeira por lá durante as noites. Hoje sou casado e moro dentro da cidade, e até hoje não sei se aquela criatura continua viva e se ainda ronda aquelas bandas. Boa noite.